Carrinho de rolimã. Não se sabe a origem, mas tudo leva a crer que é uma invenção brasileira. Tendo aparecido nos centros urbanos no fim do século XIX. Sua popularização ocorreu na década de 1950, junto da indústria automotiva no Brasil, sendo a época que ficou mais fácil conseguir o rolamento para as rodinhas. Entre os anos 60 e 70, viralizou as corridinhas entre crianças. E a diversão não era só subir na prancha e descer a ribanceira, mas a construção é um ritual tão sagrado quanto. A prancha, ela é feita de madeira em formato retangular. É o cockpit do carrinho, onde fica o piloto, sentado ou deitado. Ela é feita de madeira e deve resistir ao peso da pessoa. O eixo, movimentando pelas pernas, o eixo funciona como um leme, dando a direção ao carrinho. Já o traseiro é fixo, tendo o comprimento da prancha. Rolimã. Os rolamentos do automóvel eram encontrados em oficinas ou ferro-velhos. Na tradição, o construtor não podia comprar rolimãs novas. Bruxas. Senhoras importantes na comunidade europeia, não tendo a aparência que a cultura pop eternizou, donas de conhecimento sobre ervas medicinais, plantas que promoviam o aborto e ervas que aliviavam durante o falecimento. Essas senhoras idosas eram as médicas e conselheiras do campo. Desde as épocas mais remotas, a mulher é vista como uma força de mistério da natureza. Isso provocou certo medo nos homens, e esse medo trouxe um genocídio em nome de Deus. Glória a Deus. A Santa Igreja fazia vista grossa para práticas que chamavam de pagãs no território europeu. E muitas dessas práticas e crenças foram sincretizadas pela Igreja Católica. Contudo, no fim do século XIV e começo do século XV, surgiu a Inquisição, onde tudo que não fosse da Igreja era uma heresia, e começou a perseguição muito forte, principalmente contra essas senhoras. Padres inventaram desculpas para torturar as chamadas bruxas em toda a Europa, sendo o produto mais tenebroso o Martelo das Feiticeiras, o principal manual produzido e abençoado pelo Papa em 1486, transformando membros fundamentais da sociedade em servas do diabo. O livro dizia que mulheres de qualquer idade seriam sexualmente insaciáveis e por isso adictas aos encantos do diabo. Mesmo com o fim da Inquisição no século XVIII, a imagem das bruxas continuou. As características clichês que marcaram as bruxas. O chapéu pontudo era moda no começo da Idade Moderna. Se tornou acessório de camponesas que conheciam tudo sobre ervas. E foi nessa época que a igreja associou tudo que é pontudo ao tinhoso. Entre o século XV e XVII, qualquer sinal de feiura era ligado às bruxas. Coisas como verrugas eram sinais do diabo. O pentagrama na cultura celta era associado a uma deusa. Os cristãos medievais, as chagas de Cristo. Na Inquisição era uma cabeça de bode, porque na cabeça deles o diabo aparecia como bode, e rituais das bruxas. Segundo os algozes das bruxas, elas podiam ficar invisíveis ou transformar-se em animais, e o gato preto era uma forma do diabo. No século XVIII, muitas mulheres foram queimadas ou degoladas. O caldeirão é da cultura celta, era usado em rituais como símbolo de abundância. A vassoura era usada em plantações para conseguir boas colheitas. Montavam na vassoura ou em pedaços de pau e dançavam em rituais. Bruxas faziam remédios para curar pessoas, mas nenhum desses ingredientes eram coisas nojentas como olhos de cobra, partes de animais, como um sapo. E sim, muitas ervas têm nome de partes de animais, como a pata de vaca.
nasceu em Santa Catarina em 30 de agosto de 1821 e morreu em 4 de agosto de 1849, na Itália. Lutou na Revolução Farroupilha, na Batalha dos Curitibanos e na Batalha de Gianicolo, na Itália. Conheceu seu amor eterno durante a Guerra dos Farrapos, onde o Sul queria separar do Brasil, na época Império. Fugiram para o Uruguai, o único país que reconhecia a República Rio-Grandense. Voltam à Itália, onde seu marido se elege deputado em Roma e se envolve novamente em batalhas para unificar a Península Itálica. Ela morreu em 1849 de febre tifoide e seus restos hoje repousam no monumento inaugurado por Mussolini em 1902. Quem é figura nacional? Anita Garibaldi! Comédia. Segundo a versão mais antiga, comédia é toda história que termina bem. Sendo assim, mesmo a história de Shakespeare mais triste, ela poderia ser chamada de comédia se tivesse um bom fim. Veremos 4 subgêneros cômicos. Humor negro. Brinca com temas sérios, como doença, violência e a morte. Por considerar que a vida não tem sentido. O nome foi cunhado em 1940 pelo francês André Breton, na obra Anthologie de Humour Noir. Comédia romântica. Um ciclo onde o casal se junta e separa até vir o final feliz. A comédia está justamente na idas e vindas do amor, onde por um capricho, um mal entendido, eles se separam e por outro se juntam de novo. Sátira. Uma crítica que busca ridicularizar algumas instituições, como a Igreja Católica, o capitalismo, a indústria e a vida cotidiana. Mas o alvo preferido é a política. Comédia de bordões. É humor que não há surpresa, mas a graça está justamente na repetição. Obras como Chaves eternizou esse tipo de humor, como foi sem querer querendo, não contavam com minha astúcia e assim por diante.